Bem-vindos a esta emissão do Gramofone, em que celebramos os 40 anos de percurso dos Mão Morta e os 65 anos de vida do Adolfo Luxúria Canibal, cumpridos em dezembro de 2024, novembro e dezembro, respectivamente. O grupo começou em novembro de 1984, publicou agora em janeiro o novo álbum, Viva la Muerte, que nos mostra um grupo constantemente, mais uma vez, constantemente em reinvenção, a pôr-se em causa. Estamos com o Adolfo, fundador do grupo, ao lado do Miguel Pedro, na altura também ao lado do Joaquim Pinto, o Joaquim Pinto que infelizmente nos deixou em 2024. Obrigado, Adolfo, por estares aqui a abrir o livro da tua vida e dos Mão Morta. Olá. Queria perguntar-te desde já, e antes de ouvirmos uma primeira música, a música fazia parte da tua vida em criança? Não, de todo. Eu vivia em criança, eu nasci em Angola, vim-se muito cedo, com 6 meses fiz 6 meses a bordo do navio que me trouxe para a metrópole, como se dizia na altura, Portugal, como se chamava na altura Portugal Continental, e depois vivi um ano em Lisboa, e depois vivi em Vila do Minho até aos 9 anos, 10 anos, sensivelmente. Portanto, a minha infância foi toda passada em Vila do Minho, isto é, era uma casa de montanha, era na vila, mas separada da vila, tinha um parque florestal à volta, portanto, a música não existia, pura e simplesmente. Lá em casa, eu lembro-me que a única vez que me lembro de ter ouvido música nessa altura, os meus pais tinham um gramofone daqueles do Reader's Digest, que mono, em que a coluna era a tampa, uma coisa mesmo muito, muito primitiva, mas que era normal na época. Estás a chamar gramofone, mas é já gira-discos, não é? Gira-discos, ok. Na altura chamava-se gramofone aquilo. E eu lembro-me quando saiu o primeiro disco ainda não era o disco, era uma ata de EPs do Zeca Afonso, eram 4 ou 5 EPs de 4 temas cada EP, Sim. 2 temas por lado, os EPs todos depois fizeram o primeiro álbum, o primeiro LP do Zeca Afonso. O Baladas e Canções. Baladas e Canções, exatamente. Eras muito pequeno. Era muito pequeno, tinha bem 5 ou 6 anos, Exato. por aí, não me lembro exatamente da idade, mas é por aí. Eu lembro que a minha mãe tinha sido colega do Zeca Afonso, em Coimbra, fazia parte da tertúlia do Zeca, era do grupo de amigos do Zeca, né? Não eram muitos, não, lá em Coimbra. Ela foi inclusive convidada pelo Zeca para ser madrinha do seu primeiro filho, o filho que teve com a sua primeira mulher, portanto era madrinha desse filho do Zeca, e o Zeca mandou-lhe os discos quando saíram. Mandou os discos à minha mãe e lembro dos meus pais estarem a ouvir os discos já assim à noite. Eu estava já deitado e levantei-me para ir ver, porque era um acontecimento ouvir música naquela casa, não é? Não me lembrava de alguma vez ter acontecido antes nem depois. E estavam, de alguma forma, o Zeca na altura já era perseguido, já estava maldito, não é? Portanto, eles ouviam aquela música já à noite, já ninguém em casa, quase como em segredo, né? E eu lembro-me dessa sensação de estar a ouvir música pela primeira vez e em segredo, assim com um ar de conspiração, não é? Com ambiente conspirativo, de ouvir as primeiras músicas do Zeca, mas acho que é a única lembrança que eu tenho. Olha, falando em José Afonso, vamos ouvir então a versão que os Mão Morta fizeram de O Avô Cavernoso em 1994. Para a coletânea Filhos da Madrugada cantam José Afonso. O original faz parte do álbum Eu Vou Ser Como a Toupeira, de 1972. O avô cavernoso instituiu a chuva. O avô cavernoso instituiu a chuva. Retificou a demora, persignou-se. Ninguém o chora agora, perfumou-se.
malva. Oh, avô cavernoso, que enviou a tonsura e a tenda dos milagres e a privada na tenda que foi nítida conjura. As flores de malva murcham devagar, devagar. Até que se ouvem gritos matinadas. Até que se ouvem gritos matinadas. Até que se ouvem gritos matinados. O avô cavernoso instituiu a chuva. O avô cavernoso instituiu a chuva. Rato ficou a demora, persignou-se. Ninguém chora agora, perfumou-se. 20.000 léguas de virgens vieram. 20.000 léguas de virgens vieram. Inúteis e despidas flores de malva, e a boina bem segura sobre a calva. Oh, avô cavernoso, quem viu a tonsura e a tenda dos milagres e a privada da tenda que vem nítida conjura. As flores de malva murcham devagar, devagar. Até que se ouvem gritos matinais. Até que se ouvem gritos matinais. O avô cavernoso, pelos Mão Morta, aqui a reinterpretar José Afonso, uma das lembranças dos primeiros anos de vida de Adolfo Luxúria Canibal, com quem estamos à conversa. Há uma outra lembrança, já mais tarde, também ainda em Vieira do Minho, às vezes havia festas no Salão dos Bombeiros da vila. E lembro-me eu ia para a festa com outros miúdos da minha idade, daí outros mais velhos que tomavam conta de nós, etc. E eu lembro-me de terem tocado lá nessas festas em que sucediam várias coisas no palco, e também de ter surgido um grupo, na altura chamava-se IEE, portanto um grupo de música moderna, para a época. E, se não estou em erro, era o Conjunto Académico de João Paulo. Da Madeira. Eu não sei se era da Madeira, eu penso que era o Conjunto Académico de João Paulo, tenho vagas reminiscências de que seria, mas não posso jurar. Mas era uma música desse género, era uma música do chamado IEE da época, né? São as minhas únicas memórias musicais até
até ter mudado para Braga, até a adolescência, até aos 11 anos, entre os 9 e os 11 anos, mas só a partir propriamente dos 11 anos, 70, 71, é que comecei a ouvir música pop rock, na altura, os singles, através de um casal amigo, o casal filhos de amigos do meu pai, que acabaram por ficar muito amigos nossos e com quem os anos seguintes tivemos uma grande cumplicidade, nomeadamente a descobrir o que vinha de Inglaterra. Sim. Comprávamos singles em Braga, com base nas tabelas que apareciam nos jornais das tabelas de vendas inglesas. Né? Assinavam os jornais? Tirávamos das tabelas que apareciam nos jornais, no Diário de Notícias, apareciam sempre semanalmente uma tabelazita com os mais vendidos, do top 10, ou acho que era o top 10, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Mas normalmente a gente ligava ao top da Inglaterra e depois comprava os discos em função do que aparecia na única discoteca que havia em Braga, comprava em função, os singles, era o top singles, né? Não era o top LP, era o top singles, e comprava os singles em função dessa tabela, ia escolhendo, até às vezes agarrávamos um nome ou outro que nos dizia mais, e aí se parecia coisas, comprávamos tudo. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos T-Rex, que a partir do momento que comprei o primeiro, que quis comprar tudo que saiu nessa altura. O meu irmão, por exemplo, fixou-se nos Creedence Clearwater Revival, e tudo que saía dos Creedence Clearwater Revival ele comprava. Pronto, havia assim alguns nomes. Eu também gostei muito na época dos Alice Cooper, Schools Out, etc. Portanto, comecei a comprar também o que saía dos Alice Cooper. Ainda fazem grupo? Sim, era o que comprávamos, e depois servia para ouvirmos em casa. Não, mas digo Alice Cooper ainda como grupo, portanto. Ainda como grupo, sim, como banda. Depois ouvíamos em casa ainda nesse velho gramofone, nesse velho giradiscos mono, e pronto, foi assim que fiquei mais ligado ao pop rock, mais na berra da época, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, sobretudo princípios dos anos 70, muito da onda Blitz, ou como é que chamava aquilo? O rock alemão? Estás a pensar no krautrock? Não, no rock alemão não. O rock alemão estava fora das tabelas de venda, portanto não chegava cá sequer, não só se conhecia o rock alemão. Estás a pensar no glam, se calhar. No glam, exatamente. Okay. Era a palavra que me estava a falhar. Portanto, muito ligado ao glam, havia muito Sweat, havia muito Slade, havia muito Baby City Rollers, havia muito essas coisas. Depois havia outras coisas, tipo aqueles cantores mais românticos, tipo Cat Stevens, Neil Diamond, coisas assim. Portanto, havia um bocado de tudo que era o que aparecia nos tops, e a gente ia comprando e depois ia-se ligando a umas coisas ou outras, mas a coisa era variada. Não havia muito. Eu lembro por exemplo, dos Rolling Stones, só tinha conhecido o Angie, que era o single que tínhamos comprado com base nesse tops, que é um disco salvo erro, de 71. Havia algumas coisas dos Beatles, mas era assim uma coisa muito variada, era um pot-pourri muito variado, porque era mesmo que funcionava com base no pouco conhecimento que nos era dado da música que se fazia e que nos era transmitida apenas pelos tops semanais. Né? Depois, com base nesses tops semanais, é que íamos construindo o nosso gosto, mas era ainda muito imberbe. Né? E grupos portugueses de rock já na década de 70, até eventualmente a partir de meados da década de 70, portanto com a tua adolescência em pleno, apanhas algum que te marque? Não, provavelmente. Havia bastante mais tarde, já depois de ter passado pelo jazz e pelo free jazz, já depois de 25 de Abril, quando se dá o 25 de Abril em 74, comecei a ficar ligado com grupos de extrema esquerda, trotskistas, depois anarquistas, situacionistas, etc. E aí o que se ouvia, para além de alguma música sinfónica ou progressiva, tipo Genesis ou Yes, ou Emerson, Lake and Palmer, o que se ouvia mais era essencialmente jazz e free jazz. E eu fiquei muito ligado ao free jazz, sobretudo ao free jazz. Era uma coisa que passei 2 ou 3 anos só ouvia free jazz. E quando volto a abrir para outros géneros, nomeadamente para o pop rock, então é que começa a ter atenção a algumas coisas ligadas à música portuguesa, até porque na altura começaram a haver uma mata de festivais em Portugal. Sim. Que era essencialmente
de grupos portugueses. Havia festivais de jazz, onde eu vi, por exemplo, os Anar Band, os Plexus, etc. Depois havia também festivais de pop rock, e aí havia, por exemplo, os Arte e Ofício, já na altura, os Psico, os Pentágono. Portanto, houve mata de grupos desses, que eram grupos essencialmente de covers, tinham uma ou outra às vezes. Tinham um ou outro original, mas essencialmente faziam versões. Eu lembro, por exemplo, viram, por exemplo, um festival a São João da Madeira e normalmente durava só um dia, era muito raro ver festivais que durassem 2 dias, mas nessa tarde, começava à tarde e acabava à noite, normalmente os festivais. Durante esse festival eu lembro de ter ouvido para isso 4 ou 5 versões diferentes, tocados por grupos diferentes, do Wish You Were Here, dos Pink Floyd, não é? Portanto, era com base nestes grandes nomes do pop rock anglo-saxónico, sobretudo inglês, que esses grupos de música portuguesa, música pop rock portuguesa, faziam o seu repertório, não é? Mas eu lembro também do Very Nice, do Circo da Vida. Fernando Girão. Havia mata de bandas que tocavam, e sobretudo havia também muitos festivais de jazz. Eu lembro-me de um festival muito engraçado que houve na Escola de Economia no Porto, em que o Lima Barreto com o Anar Band na altura, que lhe mandam um ganso para cima do piano, o piano que era o piano traficado com bolas de ping-pong, e que de repente tem um ganso em cima a fazer um basqueiral enorme, pagando de áudio de toda a gente. O Jorge Lima Barreto era assim uma espécie de teórico mal visto no meio de todo aquele friquedo que eram os consumidores de jazz português, sobretudo. Aí estava com o Rui Reininho ou ainda não? Não, já sem o Rui Reininho. Já sem o Rui Reininho. Estava com o Sarbibo e não sei o quê, mas o Reininho já não fazia parte há muito tempo. O Reininho fez parte do início do Anar Band, salvo erro. Na altura do álbum? Sim, fez o disco, mas bem nada. Mas havia... Foi nessa altura também que comecei a frequentar o Cascais Jazz. Ainda vi 2 ou 3 edições do Cascais Jazz. Vi um concerto super memorável do Charles Mingus, uma coisa inesquecível para mim, um concertão mesmo. Mas eu lembro de ter ido também a Vila Real, a um festival de jazz em Vila Real, também com todas estas bandas, o Plexus. O Plexus era uma das bandas mais conceituadas da época, das bandas de jazz, né? E ter ficado a dormir numa espécie de moinho em pleno rio, no Vila Real, um frio danado, toda a gente lá metida lá dentro, tudo a tentar aquecer-se com o bafo uns dos outros. Enfim, experiências que só um adolescente de 16, na altura tinha 16 anos, poderia aguentar, não é? Mas sim, só depois é que comecei a interessar-me mais por algumas coisas que se faziam, porque era o que aparecia, não era tanto que me interessaram, não havia nenhum que me regalasse propriamente, mas na altura os Psico talvez fossem os mais, e depois o Arte e Ofício, talvez fossem os mais referenciados, né? Pelo menos aqui na Zona Norte, porque depois havia bandas de Lisboa que não tocavam no Norte, ou raramente tocavam no Norte. As bandas que faziam mais este circuito de festivais em 77, Psico e os Arte e Ofício eram aqueles mais interessantes, talvez, com o Sérgio, que depois, muito mais tarde, veio dar origem aos trabalhadores de comércio, né? Então, e entre esse caldeirão, ora mais pop, ora mais rock, ora mais free jazz, como é que tu começas a envolver com a música, a formar os Bang Bang, logo a seguir os Au Au Foi Mau? Bem, isso já foi bastante mais tarde, isso já foi quando fui para Lisboa. Quando fui estudar para Lisboa em 78, apanho o eclodir do punk lisboeta, que no fundo era o punk nacional, porque não havia muito mais, portanto, fora de Lisboa não havia uma coisa ou outra, assim, muito imberbe, muito seminal no Porto, mas essencialmente era Lisboa. Já não apanhei os Faíscas, porque já cheguei tarde,
mas apanhei o início dos chutes e pontapés, apanhei os minas e armadilhas, apanhei o escudo diplomático, Sim. enfim, essencialmente esses três eram os principais, e os pequenos festivais que faziam pelas escolas secundárias de Lisboa, né? Falaste em Corpo Diplomático, o grupo onde estavam o Emanuel Ramalho, um dos grandes bateristas nossos dos últimos 45 anos, e onde estavam o Pedro Ás Magalhães, o Paulo Pedro Gonçalves e o Carlos Maria Trindade, todos eles futuros heróis do mar. Faz sentido ouvirmos aqui a versão que os Mão Morta fazem em 2005 para a coletânea 3 Pistas, da Antena 3, de Kaiatronic, uma das canções do único álbum do grupo, Música Moderna, de 1979. Querido amigo, envelhecemos de propósito e em cada dia que passa mais uma ruga de camarim. Vejo-te de garfo de plástico elétrico e prato de papel amachucado e comes com uma boca que te mantenha fome, estômago cheio de carne, mas expeles detergente e pensas bolas de sabão. Mas eu não quero que pares, quero que estoures. Has de morrer cheio de barulhos nos intestinos. Hei de amplificá-los e dançá-los e gravá-los em fita magnética para os passar no dia do teu funeral. E então já teremos alguma coisa em que pensar juntos. Escuta! Escuta!
deles. Tu és teu quando quiseres. Tu és teu quando quiseres. Quando quiseres. Gaiatronic, um original do Corpo Diplomático, grupo precursor dos Heróis do Mar, aqui numa leitura feita já neste século pelos Mão Morta. Adolfo, estavas a falar da Lisboa Punk, que encontras em 1979. E aí eu gostei muito do ambiente, muito, que era um ambiente que ninguém tocava particularmente bem, não é? Contrariamente àquelas bandas dos festivais, aquelas bandas nacionais que faziam versões, covers das bandas inglesas, que muitas vezes tocavam melhores ao vivo do que os próprios originais. Aquilo eram verdadeiramente aprimorados, aquilo eram reproduções quase fidedignas do que aparecia da gravação em estúdio, dos discos. O punk lisboeta de 78 eram essencialmente originais, não havia versões e era tudo muito mal tocado. O importante não era o tocar, o importante era a atitude, era o estar, era o fazer, era a performance, não é? Aquilo era mais um ato performativo do que um ato musical. E foi isso que me interessou. Foi isso que me interessou e foi a partir dessa experiência, enquanto espectador em Lisboa, desses concertos que aconteciam nas escolas secundárias, que eu trago para Braga a ideia de criar um grupo, e foi assim que foi criado depois os Bang Bangs, não já com os meus amigos, não com as pessoas da minha idade, mas com pessoas mais novas, que eram aquelas que estavam mais abertas a apostar em arriscar e marimbar esse ponto para saber tocar ou não saber tocar. O que interessava era mesmo o lado performativo e o lado da atitude do concerto, né? As pessoas da minha idade ainda estavam muito presas, enfim, tinham a escola do jazz, tinham a escola do rock progressivo, eram muito tecnicistas e não arriscavam, se não sabiam tocar, não tocavam. Enquanto a geração mais nova, a geração da idade do meu irmão, essa estava pronta a arriscar. E isso para mim foi um encanto, e foi assim que surgiram, por exemplo, os Bang Bang, que nunca tocaram ao vivo, nunca saíram da sala de ensaios, mas logo a seguir os Ao Foi o Mal, que se criaram em 81, na passagem de ano de 81 para 82, né? Com instrumentos muito peculiares? Não, os Ao Foi o Mal eram instrumentos tradicionais, eram uma bateria, um baixo, uma guitarra e a voz e o saxofone. Em PVT Industrial é que já... O PVT Industrial é que era uma banda que seguiu, que aliás a primeira versão dos PVT Industrial era o Alfa e o Mal Industrial, não é? Portanto, porque era uma derivação dos próprios Alfa. O Alfa e o Mal teve uma grande história, uma grande evolução. Houve muita gente a passar pelos Alfa e o Mal, e aquilo já não era só uma banda musical, era quase como um gangue multidisciplinar que trabalhava em criação de espetáculos mais teatrais, espetáculos musicais, pintura, escultura, trabalhava a diversos níveis consoante as aptidões de cada um e as apetências. E de maneira que, mesmo da própria parte musical, havia os Ao Foi o Mal que depois que se desenvolveram como um grupo mais clássico, mais pop rock, e depois os Ao Foi o Mal Industrial, que mais tarde, ou que logo a seguir, mudaram o nome para PVT Industrial para se demarcarem da sua origem, que era uma coisa já muito menos musical. Digamos aqui, os instrumentos base eram berbequins elétricos, tinha uma bateria para manter o ritmo, mas também tinha caixas de ritmo, e depois tinha percussões várias, panelas, martelos, serrotes, tinha sinfonias em ruído branco, em ondas médias, etc. E vozes. As vozes é que criavam a ligação entre aqueles potpourris todos, as histórias que se contavam, portanto, já um lado muito narrativo, essencialmente eram performances narrativas. Sim. Com música que acentuavam ou que suportavam essas palavras da narração. E quando chegamos ao final do ano de 1984, como é que tu recordas esta distância de 40 anos, aquela famosa história do Eric Crosby ter dito ao Joaquim Pinto que ele tinha cara de baixista e de se formarem os Mão Morta?
Epá, isso foi exatamente Não é lenda. Não, não é lenda, é verdade. O experimento industrial englobava o Joaquim Pinto, entre outras pessoas, englobava o Joaquim Pinto e englobava o Miguel Pedro. O Miguel Pedro tocava a bateria no experimento industrial, tinha começado a tocar a bateria com os Ao Foi o Mal. Ele antes disso era vocalista de uma outra banda que era os do C, que depois passaram por diversas encarnações e tornaram-se mais conhecidos como Bateau Lavoir. Mas ele inicialmente, ele no Bateau Lavoir já era baterista, mas na encarnação inicial, que era os WC, aquela encarnação que tocou no concurso do Só Rock em Coimbra, que depois deu origem à sua gravação do primeiro single. Como Subverso. Pela rotação, exatamente. Já que o nome Subverso foi o nome que lhes foi dado pelo António Sérgio, o Subverso foi um dos muitos nomes que o núcleo base dessa banda teve, não é? Até chegar a Bateau Lavoir. E o Miguel começou lá como vocalista, começou a tocar bateria nos Ao Foi o Mal e depois passou para baterista dessa encarnação, já com o nome de Doutores de Dezembro, salvo erro. Quando foram os Doutores de Dezembro já o Miguel tocava bateria. Eu acho que no Subverso já tocava bateria, então, para ser verdadeiro, no Subverso o Miguel já tocava bateria. O Miguel era também o baterista do Experimento Industrial, não sempre, um concerto ou outro que foi o Manuel Leite, que depois era dos Wrong, que foi baterista no Experimento Industrial, mas depois havia várias vozes, havia eu, o Pedro Luís Ningues também foi vocalista do Experimento Industrial, a Julieta dos Espíritos também foi vocalista do Experimento Industrial, depois havia os tocadores de Barbequim, um dos tocadores de Barbequim e também percussionista era o Joaquim Pinto, e outro era o Nandão, o Fernando Almeida, que também era fotógrafo, enfim, etc. Havia várias pessoas que passavam no experimento industrial, mas este núcleo base, eu, Joaquim Pinto e Miguel Pedro, éramos aqueles que perdurávamos mais, eram aqueles que discutíamos as ideias, o que fazer, etc. Até porque o experimento industrial nunca ensaiaram, eram sempre... Os seus atos eram sempre concertos, nunca tiveram ensaios, quando muito fazíamos gravações para depois utilizar os concertos, né? Okay. E foi com este know-how que o Joaquim Pinto tinha a namorada a viver em Berlim, um dia normalmente vai passar férias com ela, vai passar uns dias com a namorada e quando lá está em Berlim vai ver um concerto dos Swans, de facto, que era o primeiro concerto dos Swans na Europa. Os Swans tinham acabado de lançar o seu primeiro álbum, o Filth, e é o primeiro concerto que dão na Europa, dão em Berlim. Eu penso que na altura nem sequer fizeram uma turnê, foi só um concerto singular. E o Joaquim Pinto, mais a namorada, mais o grupo deles de Berlim, vai ver o concerto. Era um concerto meio underground, portanto as coisas não havia uma barreira fixa entre o artista e o público. E no fim do concerto, naturalmente, ele vai com a namorada e com outros amigos, presumo eu, aos camarins, dizer que tinha gostado do concerto, dar os parabéns, tinha gostado muito, etc. E cruza-se com o Harry Crosby, na altura baixista da banda, portanto pouco depois saiu um álbum depois, uma coisa parecida, a seguir ao Copo, salvo erro, e nesse cruzamento com o Harry Crosby troca meio dessas palavras e o Harry Crosby pergunta se ele é baixista e ele diz, não sou baixista, toco barbequim numa banda que tem em Portugal, não sei o quê. E o Harry Crosby diz, então, tens cara de baixista, podias perfeitamente ser baixista. E ele ficou com aquela na cabeça e chegou a Portugal, no fim das férias, liga ao Miguel, liga-me a mim e diz, olha, tem cara de baixista, portanto vou comprar um baixo e vamos formar uma outra banda, sem ser o experimento industrial, onde eu vou ser baixista. E, entretanto, arranjei 2 ou 3 sítios em Berlim, onde a gente pode ir tocar, e nós vamos passar umas férias a Berlim e tocar com essa banda. E foi assim que nasceram os Mão Morta. Olha, vamos ouvir-vos então não em 1984, mas logo em 1985, numa demo recentemente editada em LP de E Se Depois, da autoria do Zé dos Eclipses e do Miguel Pedro, uma canção que depois veio a fazer parte do primeiro álbum do grupo, em 1988.
E se depois dos Mão Morta, em 1985, aqui para marcar o início do percurso do grupo, como é que eram esses primeiros ensaios, Adolfo? Começámos a ensaiar ainda com base do que tínhamos feito, ou seja, com gravações de tiares da fábrica do pai do Joaquim Pinto, gravava os tiares a trabalhar, era uma têxtil, né? Gravações do Baquetes a bater no sofá, pelo Miguel Pedro a fazer ritmo, portanto, com caixa de ritmos, tudo isso era a nossa base rítmica. Depois o Miguel tocava guitarra, era um instrumento que ele não dominava, e o Joaquim Pinto tocava baixo. Tinha acabado de comprar, tinha acabado de aprender umas posições que também não dominava, portanto era tudo muito repetitivo, muito igual, que era para poderem minimamente saberem aguentar a pedalada. E eu contava histórias na sequência das narrativas que vinha do PBT Industrial, introduzia algumas narrativas nos Mão Morta. O A1, por exemplo, vem dessa época, tal como o Obolá. O Obolá tinha a ver mais com o sincopado do rítmico do tema, e pronto, e nós fizemos os nossos primeiros temas. Fizemos o primeiro concerto no Porto, ainda logo em janeiro de 85, portanto, no Orfeão da Foz, na Foz, sim, no Orfeão da Foz. O Joaquim Pinto tinha chegado de Berlim em novembro, portanto criamos a banda nessa altura. Em dezembro demos-lhe o nome, eu trouxe o nome para a banda, Mão Morta, e em janeiro fizemos o primeiro concerto. E só para ver se estava tudo ok para irmos para Berlim. E nesse primeiro concerto sentimos que a coisa não estava ok. Não estava ok porquê? Porque o Joaquim Pinto, que se mal sabia tocar baixo, envergonhava-se face ao público, punha-se de costas num canto. O Miguel Pedro, que também não sabia ainda muito bem dominar a guitarra, também estava meio envergonhado, metia-se no outro canto de costas a tocar a guitarra. Não tínhamos uma bateria que ocupasse o espaço, não tínhamos nada que ocupasse o espaço, de maneira que eu ficava ali, feito tolinho, aos saltos, sozinho, com um palco inteiro para mim, a desbobinar palavras. De maneira que achamos que faltava força, faltava energia, faltava atitude suficiente para aquilo funcionar que nós queríamos, e nesse sentido cancelamos a ida a Berlim, e fomos buscar um guitarrista, fomos buscar o guitarrista do Zó Foi o Mal, o Zé dos Eclipses. Metemos o Miguel Pedro a tocar bateria e a tocar bidons para encher o palco, para o palco ficar bem cheio, para eu não ter que ocupar tanto espaço e movimentações. De maneira que o palco ficou cheio com a bateria e com bidons e com parafernalas metálicas percussivas. O Joaquim Pinto, para além do baixo, meteu também um teclado à frente para encher ainda mais o palco, e foi assim que já demos o segundo concerto na fábrica em Braga, e depois do concurso de música rock, do Nova Música Rock no Porto, nesse ano de 1985, e foi assim que depois começamos, entretanto já o horizonte de Berlim perdido, começamos a trilhar o nosso caminho em Portugal. Então vamos ficar mesmo por aqui hoje e fechamos a viagem com Chabala, letra de Adolfo Luxúria Canibal e música de Miguel Pedro, e que só chega a disco em 1995 no CD Mão Morta Revisitada, neste gramofone sempre com produção de Carlos Jorge Antunes e comigo, João Carlos Calisto.